Ok. Boas-vindas, queridos amigos. Eu espero que todos estejam bem. Hoje é um dia muito especial, a gente tem um convidado maravilhoso, Jorge Guerreiro, para falar sobre esse livro fantástico, que é a resposta a algumas perguntas. E a gente vai começar logo com esse amado amigo, falando sobre esse livro que foi lançamento novo agora, com trechos inéditos, e além da gente ter algumas perguntas que têm que ser enviadas pelo chat, a gente tem uma promoção que ela começa a partir do final desse encontro, ela já começa a ser validada. É o seguinte, quem da livraria adquirir esse livro vai ganhar Seleção dos Escritos de Abdu'l-Bahá por apenas R$ 59,90, mais o frete da sua cidade. Então, é imperdível, é só durante esse tempo de 24 horas, terminando a live até amanhã, e isso vai ser distribuído, essa promoção, para todos os amigos barrais, todos que têm interesse. Imagina, você ganhar um livro desse e ainda ganhar a Seleção dos Escritos de Abdu'l-Bahá, nesse ano tão importante que a gente comemora o centenário de Abdu'l-Bahá, a gente poder se inspirar com esses trechos, com essas alusões espirituais, com essas guias para a nossa vida, né? Eu acho que eu já li umas 3 vezes, estou lendo pela 4ª vez, porque auxilia no nosso discurso com Bahá'í, na nossa vida, né? No nosso ensino, nossos discursos significativos, que cada vez mais tem que ser cada vez mais bem embasados, né? Então, é uma super promoção, a gente não pode perder isso. E agora a gente vai começar, então, com o Jorge, e ele vai responder as perguntas do chat. Alguém vai estar anotando isso certinho, para no final ele ir respondendo. Então, Jorge, é com você. Agradeço a oportunidade. Um abraço bem grande a todos, saudades. Amigos, em primeiro lugar, quero agradecer à editora pela oportunidade, e eu percebi o esforço dos amigos, sua dedicação, para que nós tivéssemos acesso à escritura, a textos da mais alta relevância. E também a todos os amigos que responderam a esse chamado da editora. Muito obrigado a todos aí pela presença. Falar sobre Abdu'l-Bahá, na verdade, não é o propósito de hoje. Já foi feita uma live onde se falou um pouco, inclusive, da história do livro, mas eu não poderia deixar de mencionar que esse livro foi escrito num período em que Abdu'l-Bahá passava por muitas dificuldades. Ele ainda era um prisioneiro e ele tinha, inclusive, a vida ameaçada nesse período mesmo em que essa obra foi escrita. Essa obra foi escrita enquanto nos momentos de refeição, né? Ele respondendo algumas perguntas para Laura Barney, que era uma visita na sua casa, né? As mulheres da família acompanhavam a Laura, e Abdu'l-Bahá, quando chegava nos seus momentos cansados, como ele mesmo escreve, porque ele trabalhava desde antes do alvorecer, se pode dizer, até altas horas da noite, e mesmo assim, em alguns momentos, ele se dignou de responder a essas perguntas da Laura Barney. E aí surgiu essa joia que eu diria que ela contém nada mais, nada menos do que os anseios dos filósofos e dos religiosos por milênios, em verdade. São perguntas que a humanidade se faz a si mesma há muito tempo. E, portanto, a relevância desses textos, a relevância desse documento. Abdu'l-Bahá, praticamente, ele apenas saiu em 1908 como um prisioneiro, deixou de ser um prisioneiro, né? E a revelação dessa obra foi entre 1904 e 1906, aproximadamente. Existem inúmeras outras, aliás, uma delas, eu diria que é uma bênção, o que a editora, eu fiquei sabendo só hoje, né, que a editora está colocando como
uma promoção também, que é outra obra de Abdu'l-Bahá no mesmo estilo. Mas voltando a essa resposta a algumas perguntas, eu diria o seguinte, para ser bem resumido, até porque não temos muito tempo. Ela contém textos pequenos, de fácil estudo, no meu entender, deveria fazer parte da cabeceira de todos aqueles que realmente anseiam por essas questões maiores. Eu sei que a situação não está fácil para ninguém, mas eu acho que dentro de uma família, se mais de uma pessoa pudesse ter, isso seria altamente recomendado. Eu recomendo também que nas localidades se formem pequenos grupos de estudo sobre essa obra, até como um reforço a todos os esforços do Instituto. Ela ajuda a responder muitos temas que são tratados no processo do Instituto. Né? E realmente, além disso, que aqueles que podem, que doem para seus contatos, seus amigos, porque, como foi lembrado aqui, ali é um número enorme de textos para conversações significativas. Mas, para a gente poder entrar nessas conversações significativas, eu sugiro que cada um estude primeiro essa obra, mas é uma excelente oportunidade de falar de coisas espirituais que ajudam a transformar essa humanidade de hoje. Com isso posto, amigos, uma última observação é que, pelo tempo que nós temos, eu vou estar tentando responder algumas perguntas, até trouxe aqui por escrito, para tentar auxiliar, mas tentar responder esse tipo de pergunta em 3 minutos, no máximo 4, é a mesma coisa que tentar trazer o oceano para dentro de uma piscina. O que eu quero dizer é que isso daqui é apenas o início de uma reflexão que deve ser continuada após essa pequena apresentação. Com isso, passo para a Silvia. Boa tarde, obrigada, Jorge. Boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que a editora Bahá'í promove essa live para o lançamento do livro Respostas para Algumas Perguntas. Esse livro que fala de aspectos da fé Bahá'í ditos pelo próprio Abdu'l-Bahá e organizados, né, como o Jorge já falou, pela Laura Barney. Foi publicado em 1908, mas este não é apenas um lançamento de uma edição comum, né? É o lançamento de uma retradução e uma revisão do livro, que não perdeu em nada a sua essência, ao contrário, ele ficou muito mais rico. O Jorge, então, vai conversar conosco sobre que perguntas são essas que Laura fez, e mais, o que o nosso mestre, né, respondeu, o que o nosso amado Abdu'l-Bahá respondeu para Laura. Só lembrando aos amigos que quiserem fazer perguntas, podem colocar no chat, que ao final, se houver tempo, o Jorge vai responder algumas perguntas ainda. Mas antes de nós começarmos a nossa live, com o Jorge, vamos fazer uma oração com a Lourdes, e na sequência, então, o Bruno Tenório vai tocar uma música. Depois, então, eu vou começar a fazer as perguntas já escolhidas para o Jorge, para nós ficarmos nessa dinâmica. Lourdes, então, a oração. Ó Deus, refresca e alegra o meu espírito, purifica o meu coração, ilumina os meus poderes. Em tuas mãos confio todos os meus interesses. És meu guia e meu refúgio. Não mais se apossarão de mim a tristeza e a ansiedade, e sim o contentamento e a alegria. Ó Deus, jamais me entregarei à aflição, nem permitirei que os desgostos me atormentem, ou as coisas desagradáveis da vida me inquietem. Ó Deus, és mais meu amigo do que eu sou de mim mesmo. Dedico-me a ti, ó Senhor.
verdade nunca morre, as eras vêm e se vão. As montanhas se desgastam, as estrelas partirão. As grandes cidades cedem à destruição. Impérios, estradas, dinastias ruirão. Mas enquanto os sábios fazem com que jorre, a verdade nunca morre. Mas enquanto os sábios fazem com que jorre, a verdade nunca morre. Embora recusada e zombada através dos anos, tratada com ridículo e escárnio, submetida a risos e paródias, negada pelos que possuem o poder passageiro, insultada pela insolência das mentiras. A verdade nunca morre. Mas enquanto os sábios fazem com que jorre, a verdade nunca morre. Mas enquanto os sábios fazem com que jorre, a verdade nunca morre. Ela não responde, ela não se ofende. Na majestade do silêncio, aguarda o seu tempo. Como um grande monte que desbrava os elementos, em meio a toda a tempestade. Assim como a esfinge entre as areias do Egito, assim como os picos nas alturas, firme e impaciente, aguarda a era abençoada e nunca morre. Quando os homens a ela se voltarão, a verdade nunca morre. Não morre, não. Mas enquanto os sábios fazem com que jorre, a verdade nunca morre. Mas enquanto os sábios fazem com que jorre, a verdade nunca morre. Mas enquanto os sábios fazem com que jorre, a verdade nunca morre. Mas enquanto os sábios fazem com que jorre, a verdade vive. Ela vive. Beijos. Obrigada, Lourdes. Obrigada, Bruno. Então, vamos às perguntas para o Jorge. Jorge, quais são algumas provas da existência de Deus? Muito bem, Silvia.
como eu disse, amigos, eu vou estar apresentando aqui, apenas para a primeira pergunta, eu vou apresentar 2 slides. Nas demais, eu vou apresentar um único slide. E muitas vezes eu vou usar apenas como referência, dependendo do tempo que nós temos para tratar desse assunto. Essa pergunta, né, Abdu'l-Bahá faz alguns comentários. Ele fala que uma das provas mais evidentes da existência de um Criador é o fato de que o homem não criou a si próprio. Não foi ele que criou e modelou, mas outro teria feito isso. E também é um fato inexorável que o Criador não pode ser semelhante à criatura, ou seja, quem criou o homem não poderia ser semelhante ao homem, né? Porque uma criatura não pode criar outra. E Abdu'l-Bahá faz a pergunta, pode a criação ser perfeita e o Criador imperfeito? Quer dizer, além dele ser outro, ele tem que ser mais perfeito. E um exemplo clássico que ele utiliza é: como pode existir uma obra-prima ao acaso? A própria obra-prima, uma pintura, é uma prova de que existe um pintor. E se esse quadro é uma obra-prima, acaso esse pintor pode ser imperfeito? Obviamente que não. É a mesma coisa que querer acreditar que se alguém juntar algumas latas de tinta, né, e ficar pela eternidade, não precisa ser uma única pessoa, durante eras e eras, alguém ficar tentando jogar tinta num quadro e sair um quadro inteligente. Isso nunca vai acontecer, então a criação não pode ser uma obra do acaso. Se o ser gerado, o ser humano, é inteligente, significa que o Criador tem que ser inteligente. Só que perfeito, muito mais perfeito, uma inteligência que a gente não pode medir. Ele comenta também que a contingência é a origem das imperfeições. Quer dizer, o que é contingente? Aquilo que teve uma causa, né, é um efeito nesse mundo. Vamos chamar esse mundo que nós enxergamos como um mundo contingente. E, por outro lado, ele fala que Deus é a origem das perfeições. E que a própria imperfeição do mundo prova que Deus é perfeito. E aí ele cita vários atributos humanos, como fraqueza, pobreza, e assim por diante, que prova que cada um desses atributos significa que, na verdade, sempre existe um grau superior, até que, se nós subirmos indefinidamente, nós vamos chegar àquele que é o mais rico, né? Aquele que é o mais perfeito, aquele que é Deus. E o outro aspecto é que todas as coisas criadas estão sujeitas a uma lei universal. Inclusive o homem. O homem não consegue, por mais inteligente que domine o resto da criação, ele não pode, de maneira nenhuma, fugir a algumas leis dessas leis universais. O homem precisa passar pelo sono, ele precisa passar pela doença, ele precisa passar pela morte. E aí Abdu'l-Bahá, à maneira dos filósofos antigos, diz: disso concluímos, portanto, haver um todo-poderoso ser eterno, possuidor de todas as perfeições. Silvia. Obrigada, Jorge, por essa resposta. Vamos à nossa segunda pergunta, então. Quando se originou o universo? Essa é uma pergunta que todo mundo gostaria de ter uma linha de tempo bem definida e falar, foi há tantos milhões ou há tantos bilhões de anos. Hoje se diz que o universo foi originado há cerca de 14 bilhões de anos. Abdu'l-Bahá comenta que, embora das mais obscuras, é uma verdade o fato de que esse universo não teve começo. Essa é a mesma linha de raciocínio também que os profetas do passado e que os filósofos do passado também argumentavam, como Platão, como Aristóteles, e depois deles os neoplatônicos. E aí ele fala que os próprios atributos de Deus são uma revelação disso.
Porque, afinal de contas, um dos atributos com que nós chamamos a Deus é de o educador. Como é que nós podemos pensar um tempo em que não existia o educando, aquele que recebe a educação? Se existisse esse tempo, significa que Deus não seria educador. Portanto, ele não seria Deus. Imaginar um tempo em que essas coisas não ocorressem, ou seja, os testemunhos dos atributos de Deus, é a mesma coisa que afirmar que Deus, em algum momento, não existiria. Abdu'l-Bahá também fala que outro argumento que ele utiliza é que todas as coisas nesse mundo natural estão sujeitas a dois processos, que é a composição, né, e a decomposição. Mas aí ele fala que de toda composição natural vem existir um ser, mas de uma acidental não pode ocorrer. Então ele até dá o exemplo que se um homem juntar, ainda que num laboratório, todos os elementos que fazem parte de um ser vivo, por menor que este seja, né, utilizar a quantidade certa, a porção correta, misturar, não vai surgir um ser vivo disso. Então, isso também é mais uma prova de uma existência divina. E, de novo, existindo Deus, tem que existir as suas criaturas, porque elas são as revelações dos atributos de Deus. Se houvesse algum momento em que alguns desses atributos estivesse faltando, então Deus deixaria de ser Deus. Logo, sempre que existiu Deus, ou seja, eternamente, existiu a criação. Desculpa, está faltando uma palavra ali, de uma forma acidental. Sim. Mas de uma forma acidental, ser algum pode existir. Isso. Desculpa, amigos, um detalhe. Esses textos que eu estou utilizando aqui são referentes ao livro sem as correções, ao livro anterior. Eu lamento por isso, que era o que eu tinha disponível aqui em formato eletrônico. Tá? Mas o sentido não vai acabar se alterando. Obrigado. Jorge, então, diante disso tudo, como se pode atingir a compreensão da verdade? Esse é outro tema muito discutido, né? Como que a gente pode atingir a verdade de alguma coisa? Claro que a ciência hoje, ela considera comprovado aquilo que pode ser constatado com pelo menos um dos sentidos que o ser humano tem, né? E Abdu'l-Bahá começa falando sobre esse. Ele fala que o primeiro método é o método dos sentidos, aquilo que os olhos, ouvidos, paladar, olfato e tato percebem, né? O que pode ser compreendido por este método, a ciência aceita hoje. Mas Abdu'l-Bahá fala que isso é sujeito ao erro. Por exemplo, se nós confiarmos somente nos nossos olhos e olharmos para o céu, o que vai parecer para nós no primeiro momento? Que o Sol está dando volta ao redor da Terra. O que nós sabemos que não é verdade, é o contrário. Às vezes nós escutamos um som, achamos que vem de uma direção, depois a gente acaba constatando que ele vem de outra. Ou seja, isso é uma prova de que nem sempre nós podemos confiar, embora seja um argumento muito forte. O segundo método, fala Abdu'l-Bahá, é o raciocínio, né, que os filósofos sempre utilizaram, que é o raciocínio, o método da compreensão. Eles chegavam na lógica das coisas. Mas também ficou claramente comprovado que isso não era 100% confiável. Porque muitas vezes o próprio Platão chegou a advogar de que o Sol girava em redor da Terra, e mais tarde ele mesmo reviu esse conceito e chegou à conclusão do contrário. Então, o fato de que eles, não apenas entre eles, mas dos próprios raciocínios deles, ora colocam como provados e lógicas um determinado argumento, em outro momento eles colocam esse argumento não válido mais e passam a usar outro. E Abdu'l-Bahá fala que o terceiro método é o método por tradição, ou seja, aquele que
No caso da religião, nas escrituras sagradas, na ciência, aquelas teses já aceitas universalmente. Né? Mas ele fala que também esse método não é perfeito. Porque, no caso das tradições, né, elas são compreendidas pelo raciocínio. E como nós vimos no segundo, o raciocínio pode ser falho. E aí Abdu'l-Bahá fala que nós podemos confiar é a graça do Espírito Santo. E aí alguém pode perguntar, mas o que significa a graça do Espírito Santo? Como é que eu posso atingir isso? Né? Uma delas é através da revelação e dos escritos dos manifestantes de Deus. Né? Moisés, Jesus, Bahá'u'lláh. E ele fala que esse é a maneira do Espírito Santo que vem ao homem. Claro que também um homem de coração puro consegue muitas vezes enxergar na natureza realidades, graças a essa amparo do Espírito Santo. E o progresso da alma após a morte, como é que se dá? Nunca se escreveu tanto sobre a alma após a morte como na Revelação Bahá'í, e Abdu'l-Bahá, sobre muitos textos, fala disso. Aqui nessa obra, e isso vale para todos os textos que nós estamos tratando agora, existe uma interligação entre eles. Não é sempre num único texto que a gente vai encontrar o tema, mas vida após a morte ele fala bastante. E ele coloca a condição do ser humano, que o ser humano tem duas condições. Uma, que é uma tendência para se apegar às coisas materiais, e a outra, às coisas celestiais. Uma ele está chamando aqui de poder satânico, a outra é o poder celestial. Né? E que o homem, a sua verdadeira evolução, é quando ele se apega às coisas celestiais. Ele fala que o ser humano é como um espelho, que se voltado para a Terra, ele vai refletir as coisas da Terra. Se voltado para o sol da verdade, o sol da revelação divina, ele vai refletir aquela realidade. Então, se ele se sujeitar aos ensinamentos do verdadeiro educador, ou seja, do manifestante de Deus, ele vai, como diz Abdu'l-Bahá nas palavras dele aqui, se tornar a essência das essências, a luz das luzes, o espírito dos espíritos. Será o centro dos sinais divinos e a fonte das virtudes espirituais. Abdu'l-Bahá fala que esse progresso da alma é ilimitado, não em grau. O que quer dizer não em grau? Ele dá o exemplo, ele fala, Pedro, por mais que evolua, jamais vai chegar à condição de Jesus. E assim é, do mesmo jeito que um mineral não pode compreender, não pode atingir a condição humana, como não pode atingir nem a vegetal, nem a animal, né? Muito menos ao grau de conhecimento, certas virtudes humanas, né? O ser humano também evolui, mas evolui infinitamente, eternamente. Ele dá o exemplo, inclusive, do embrião no ventre da mãe e fala que aquele mundo é tão diferente desse mundo, embora ele esteja dentro desse mundo, a gente não pode falar como uma coisa isolada, porque, na verdade, existe uma única criação divina, mas ele fala que aquele mundo é tão diferente desse mundo, como esse mundo é diferente do embrião no ventre da mãe. Então, o homem, aqui nesse mundo, ele encontra uma realidade completamente diferente de quando ele estava no ventre da mãe. Tentar antecipar as coisas que ocorrem no outro mundo seria mais ou menos um embrião tentando antecipar as coisas que ocorrem aqui nesse mundo, sem nunca ter visto outros seres, outras realidades. Mas, creiam-me, se nós estudarmos essas obras, as obras de Abdu'l-Bahá, nós vamos ter uma compreensão muito mais ampla desse tema. Microfone desligado. Uma pergunta bem importante, Jorge. O que significa conhecer Deus? Muito bem. Todas as religiões, praticamente, dão um testemunho, né, que o ser humano foi criado para conhecer e adorar a Deus. Isso faz parte das orações bahá'ís. Né? Mas, nós acabamos de falar, Abdu'l-Bahá usa isso como argumento, que um ser inferior nunca consegue compreender a realidade de um ser
que lhe é completamente superior. Por exemplo, o reino mineral não pode compreender um poder que existe no reino vegetal, que é o poder do crescimento. O reino mineral não tem isso, ele tem apenas o poder da coesão entre as moléculas. Da mesma forma, o reino vegetal não pode jamais poder compreender a realidade do reino animal, porque esse se movimenta, tem outros sentidos de que o reino vegetal é privado, né? Dos quais ele é privado. Da mesma forma, continuando nessa linha de raciocínio, o ser humano, para conhecer o Criador, né, que criou não apenas a sua própria realidade, mas todas as coisas existentes, ele não tem grau para isso. Mas como? A gente acabou de afirmar aqui que Deus é conhecido pelos seus atributos. Como que nós podemos, então, conhecer a Deus, conhecer os atributos de Deus? E aí Abdu'l-Bahá fala que, para isso, existe um intermediário entre Deus e suas criaturas, que nós chamamos aqui já anteriormente de manifestante de Deus. Tudo aquilo que nós referimos a Deus, na verdade, nos é dado a conhecer através dos ensinamentos desse manifestante de Deus. Caso contrário, o homem jamais teria acesso a isso. Então, quando nós sabemos que Deus é justo, que Deus é bondoso, que Deus é misericordioso, todos esses atributos, na verdade, nós os conhecemos nas pessoas, nas revelações e nas obras desse manifestante de Deus. Esse é aquele exemplo que Cristo falava no Evangelho: ninguém vem ao Pai senão por mim. E na fé Bahá'í, Abdu'l-Bahá usa muito o exemplo do sol, do raio e da terra, que assim como a terra depende do sol para sua própria existência, para desenvolver a vida que aqui existe, também espiritualmente, o ser humano, comparado aqui à terra, né, ele depende das bênçãos espirituais que provêm do sol para alimentar sua alma. Mas, da mesma maneira que no mundo físico o sol não desce, não pode ter um contato direto entre a terra e o sol, até porque a terra desapareceria, da mesma forma, espiritualmente, o homem não pode ter um acesso direto a Deus. Para isso existem os intermediários, que são esses raios. Entendamos raios aqui como uma metáfora para os manifestantes de Deus. Agora uma pergunta muito interessante. O que há por trás da história de Adão e Eva? Muito bem. Esse é outro tema que já podemos falar milênios, mas tem passado, porque é uma das histórias mais antigas das escrituras, especialmente da escritura judaica, cristã, Bahá'í, tudo mais. Lembrando um pouco da história, né? Diz a história que Deus criou Adão e criou Adão num paraíso, e que numa noite, Adão sonhando, Deus colocou Adão para dormir, tirou uma costela dele e surgiu a Eva. Né? E Deus também plantou nesse paraíso uma árvore, no centro do paraíso, que era a árvore da vida. E na extremidade, a árvore do bem e do mal. Então, Abdu'l-Bahá explica que existem inúmeras interpretações. Na fé Bahá'í é riquíssima sobre textos explicando isso. Mas, particularmente nesse texto, nessa obra, Abdu'l-Bahá diz que uma das maneiras que nós podemos entender isso é considerar Adão como o espírito do homem e Eva como a alma do homem. A diferença disso nós vamos ver daqui a pouco numa outra pergunta, mas para mostrar isso, né, a própria ideia de que Eva saiu de Adão, né, a ideia de que eles têm a mesma natureza espiritual. Quando fala espírito e alma, né? E a história também dizia que Deus havia ordenado para Adão para comer todos os frutos, menos da árvore do bem e do mal, e daí aparece a serpente, convence a Eva, né, que por sua vez convence Adão. Deus, quando vê aquilo, expulsa eles do paraíso. E é um simbolismo de que, a partir desse momento, o homem, Adão e Eva simbolizando o homem aí, passam a viver não mais naquela condição de beatitude do paraíso,
mas sim aqui nesse mundo material, com todas as suas dificuldades, todas as suas provações. De novo, simbolicamente, né, Abdu'l-Bahá fala que a serpente, o significado da serpente aqui, é do ego humano, como uma característica da alma. E o espírito de Adão, a gente vai ver mais para frente, é o espírito da fé. Na verdade, os dois são uma única realidade. Mas, enfim, quando o ser humano dá ouvidos ao seu lado material, ao seu ego, ou seja, a serpente aqui no simbolismo, ele está sujeito a uma queda daquela paraíso que significa presença de Deus. É uma das entendimentos por paraíso na revelação Bahá'í. É uma maneira bem curta de falar sobre isso. E, Jorge, quais são as 3 condições dos manifestantes divinos? Abdu'l-Bahá fala que eles têm 3 condições. A primeira é a condição física. A segunda ele chama humana ou alma racional. E a terceira da graça divina do esplendor celestial. E aí ele explica que a condição física é aquela condição que todos os seres humanos compartilham. Todos têm um nascimento, todos vão ter uma data de partida desse mundo, todos estão sujeitos à fome, ao sono, à doença, enfim, essa é a condição do corpo, essa é a condição física que o manifestante de Deus compartilha, né? Basta lembrar que quando Jesus foi açoitado, ele tinha sangue, ele sentia dor, eram tudo isso, né? Bahá'u'lláh passou por açoites, né? Que eram realmente um castigo tremendo, dele elevada dor, claro, eles sentiam dor. A segunda condição é da alma racional. A alma racional, Abdu'l-Bahá fala que ela é fenomênica. Fenomênica quer dizer, ela tem uma origem, ela surge aqui nesse mundo, mas passa a ser eterna. Aí não apenas o manifestante de Deus, mas todas as almas são eternas. O que morre é o corpo, né? O que fica é por aqui. Eles têm, portanto, um início, a alma deles tem um início, né? Mas não tem fim. Só que é uma alma pura, através da qual se pode manifestar a terceira condição dos manifestantes de Deus, que é a condição do Verbo de Deus, do Espírito Santo. Abdu'l-Bahá lembra que no Evangelho de João está escrito que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ela pegou Jesus no colo, gente. E então, né, desde o princípio, quer dizer, então o que João está sugerindo, que Abdu'l-Bahá concorda, que a realidade dos manifestantes de Deus, Bahá'u'lláh, Jesus, Moisés, é uma condição mais sublime, que se irradia nas almas deles individualmente, que se mostram aqui nessa terra durante um período, né? Mas essa realidade ela é muito elevada, acima de qualquer compreensão, de qualquer alcance, é a condição do Verbo de Deus, que na fé Bahá'í se chama vontade primaz. E é através dessa vontade primaz, desse Verbo de Deus, como lembra João também, que todas as coisas foram criadas. Todas as coisas que existem no mundo surgiram, causadas por essa condição, que é também a condição, chamada também condição do Espírito Santo. E qual a diferença entre mente, espírito e alma? Sim, aqui existe muita confusão sobre, especialmente entre espírito e alma, mas também entre alma e mente, espírito e mente, né? A gente até falou que Adão seria como espírito, Eva como a alma, lembrando que na fé Bahá'í, essas interpretações de Abdu'l-Bahá, ele não coloca, né? Porque durante muitos anos nas escrituras foi dada a Eva, pela condição de mulher, uma condição mais degradada, uma condição inferior, porque foi ela que pecou, foi ela que convenceu Adão. E nós já vimos que isso é uma alegoria, né? Na verdade, é uma figura de linguagem. E, na verdade, nem espírito nem mente existiriam se não fosse a alma.
A alma é uma condição que surge no momento da concepção humana. Quando Abdu'l-Bahá explica, quando surgem os elementos nas proporções corretas, e aquilo que nós falamos, isso que o ser humano nunca vai poder fazer. Ele pode até clonar, pode copiar, mas criar, não, porque a origem da criação é algo espiritual. Mas no momento que surgem as condições para um corpo, né, ainda que surjam as primeiras células, tá, surge a alma humana. E essa alma, Abdu'l-Bahá, aqui, agora eu vou fazer uma pausa e vou para a linha de raciocínio de Abdu'l-Bahá, porque quando ele fala alma, ele está chamando aqui também de alma racional. Era o mesmo nome que Aristóteles chamavam, que os filósofos daquela época chamavam. E eles acreditavam, ou espírito humano, que Abdu'l-Bahá explica que é a mesma coisa que alma racional. Tá? Ele começa dizendo que todas as coisas criadas como se tivesse um espírito. Eu já cheguei a citar isso. Espírito vegetal é apenas o poder do crescimento. O espírito animal é o poder dos sentidos, né? Ele pode se mover também. Mas todos eles, quando se desintegram, desaparecem. Esses poderes desaparecem. Já o espírito humano, ele tem essa alma racional, ou seja, ele tem um lado animal, tá? E ele tem aquele lado que nós falamos, que se voltar o espelho para as coisas espirituais, ele vai desenvolver, né? Ele vai progredir. Onde? Nos mundos espirituais. Claro que o seu corpo aqui vai acabar. E Abdu'l-Bahá fala que essas realidades celestiais, segredos divinos, né, só podem ser compreendidos quando recebem um reforço, que é o espírito da fé. Em outro lugar, Abdu'l-Bahá explica que esse espírito da fé, diferente de espírito humano, que é igual à alma racional, né? Espírito da fé é quando o homem atinge o conhecimento do manifestante de Deus. Ele atinge a condição de fé, né? Mas, de novo, se não existisse a alma, estou falando isso para reforçar o papel das mulheres, né? Se não existisse a alma, jamais o espírito da fé surgiria nele. E Abdu'l-Bahá fala que a mente é uma qualidade, é outra coisa, que se não existisse a alma, o poder da mente não surgiria, né? A mente, ele fala, irradia através da alma. Dá mesmo exemplo aquele do sol que foi dado, né? E é claro que ele surge no ser humano aos poucos. O homem, quando é criança, ele usa muito pouco essas qualidades da mente, ele não pode ainda dizer que ele ganhou um espírito da fé, né? Essa alma vai se desenvolvendo aos poucos, mas o desenvolvimento da alma implica na aquisição de uma mente cada vez mais aperfeiçoada e um espírito de fé que vai progredir para toda a eternidade. Outra pergunta muito interessante. Qual é a verdadeira felicidade? É realmente muito interessante a maneira como Abdu'l-Bahá coloca isso. Ele fala que... pulei. Abdu'l-Bahá, de novo, utiliza os outros reinos da criação para explicar isso. Ele fala que o reino mineral, o que tem de mais nobre, de mais belo, né, no reino mineral, é poder surgir nele os prados, né, poder surgir a beleza do mundo vegetal. Ou seja, além de ele ficar belo, dele ficar adornado, ele está servindo a um reino superior. Por isso que Bahá'u'lláh fala que honra e exaltação depende de causas e circunstâncias. Todos esses mundos que nós estamos falando, mundo mineral, vegetal, humano, animal, eles têm uma ligação muito íntima entre eles, e uns dependem dos outros. Mas aí, quando Abdu'l-Bahá fala que no mundo mineral, o grau mais elevado dele é poder servir de alimento para a planta, para um reino superior, uma causa nobre. Aí Abdu'l-Bahá, no mundo animal, ele dá exemplo do pássaro. Ele fala, como é que alguém pode ser tão livre? O homem, por exemplo, fala em liberdade. Fala, como é que alguém pode ser tão livre como um pássaro? Um pássaro que forma o seu ninho lá no topo de uma montanha,
né? E aí ele tem no vale o pessoal ali plantando trigo. Então, esse pássaro, ele tem água, ele tem frescor, ele tem alimentos. E Abdu'l-Bahá até dá um exemplo, ele fala assim, se alguém colher um pouco daquele trigo, o pássaro não vai se sentir nem um pouquinho pobre por causa disso. Ele tem muito alimento à sua disposição, quer dizer, não existe alegria, nenhum ser humano jamais vai atingir a alegria desse pássaro que pertence ao reino animal. Eu pulei aqui, mas o reino vegetal é a mesma coisa. O que você pode esperar melhor do que uma árvore que está plantada na beira de um córrego, ela tem água suficiente, ela tem alimentação, né? E sobre ela se aninham esses pássaros e assim por diante. Mas, de novo, Abdu'l-Bahá fala que a maior nobreza para o mundo vegetal é se sacrificar, de repor a energia perdida do mundo animal, assim como o trigo para com o pássaro. E a mesma coisa do animal. Ele fala que esse pássaro, né, sejam outros animais, para eles poder servir de alimento para o reino humano, para ele poder repor aquilo que é perdido fisicamente do ser humano, esse seria a maior das honras. E Abdu'l-Bahá, então, fala que para o ser humano, ele diz, a honra e a exaltação do homem deve consistir em algo mais que bens materiais. Ele fala, são os atributos divinos, as graças celestiais, as emoções sublimes, o amor e o conhecimento de Deus. São a sabedoria universal, a percepção intelectual, as descobertas científicas, a justiça, a equidade, veracidade, benevolência, coragem natural e fortaleza inata. Ou seja, os sentimentos nobres, honrados e elevados. E, Jorge, outra pergunta. O que há de verdade nas visões espirituais? Abdu'l-Bahá classifica em dois tipos esse tipo de visões, né? Ele fala que uma delas é aquela que nas tradições, né, os profetas têm. Por exemplo, no Evangelho, Cristo sobe no Monte Tabor, ele tem uma visão de Moisés, ele tem uma visão de Abraão, né? E Abdu'l-Bahá fala que essas visões dos profetas, como tem outras, por exemplo, se você pegar a Bíblia, Antigo Testamento, você vai ver Daniel falando dos sonhos, enxergando as coisas que deveriam ocorrer quando surgisse uma nova revelação, ou como Daniel chama, no final dos tempos, né? Quando Bahá'u'lláh, preso na prisão em Siachal, em Teherã, ele tem aquela visão com a donzela mística que anunciou para ele que a sua missão começava a partir daquele momento. Abdu'l-Bahá fala que esse tipo de visão embora seja uma visão, ela é uma coisa muito real. É que quando os profetas têm essa visão, ela é muito concreta, elas pertencem inclusive ao mundo da vigília, não é o mundo do sonho. Mas aí ele fala, tem um outro tipo que as pessoas dizem que estão enxergando isso, estão enxergando aquilo, e que às vezes parece até convincente. Mas Abdu'l-Bahá fala a prova de que isso não é real, e que não passam de simples narrativas, histórias, é porque não produz nenhum fruto, não produz resultado, esse chamado controle de espíritos, ou essas conversas, ou essas visões, né? Já ao passo que essas visões dos profetas transformam a humanidade, né? Educam o caráter do ser humano, eles têm um fruto muito claro, um resultado concreto muito evidente. Agora uma pergunta que eu estou curiosa até para ouvir a resposta. É real a influência das estrelas sobre os seres humanos? Pois é, a resposta de Abdu'l-Bahá a essa pergunta é bastante impressionante mesmo. Primeiro, ele começa dizendo o seguinte, que é muito óbvio que todos os seres existentes estão intimamente relacionados. Existe uma lei universal que governa todos os seres, sejam eles do mundo espiritual ou sejam eles do mundo material. Aqui, materialmente, o que nós podemos dizer de influência
de corpos celestes fora da Terra, que o ser humano experimenta. A maré, né? A maré é um efeito direto da Lua, da sua proximidade ou do seu afastamento, a distância da Lua à Terra. Ela exerce um poder, como se chama a força da gravidade, que faz com que a água suba, com que a água desça nas marés. Outro exemplo muito claro é o exemplo do próprio Sol, que é uma estrela, né? Onde ele fala, se não fosse o Sol, nós não estaríamos tendo essa conversa em época de pandemia no século XXI. Né? Todas as coisas aqui existem porque o Sol permite, ele coloca todas as bênçãos, as energias necessárias para que a existência nesse mundo seja uma realidade. E só que o que é surpreendente é que Abdu'l-Bahá fala que, além disso, embora não seja uma coisa evidente, existe sim um poder espiritual também desses corpos celestes, ou dessas estrelas, né? Até mesmo sobre o ser humano. Mas ele nega categoricamente, não é isso que Abdu'l-Bahá não está se referindo ao horóscopo, a verificar futuro, isso e aquilo, por influência das estrelas. Né? O que ele está querendo dizer é que existe muitas coisas que ocorrem no mundo físico que têm um efeito espiritual. E para comprovar isso, ele fala do som, de uma música. Né? Aí ele fala assim, imagina uma melodia bonita, um som bonito, como nós ouvimos no início dessa nossa conversa. Né? Aquilo mexe com a alma do homem. Mexe para todos os lados, eu diria. Né? Na época da guerra, a propaganda nazista era muito forte em fazer marchas que faziam com que os homens tivessem vontade de dar sua própria vida nas batalhas. Né? Por outro lado, uma música bela, suave, que encanta a alma, ela pode elevar o espírito humano. Não apenas a música, né? A gente já deu o exemplo do quadro, uma obra-prima, faz com que a alma se eleve. A arte, Abdu'l-Bahá fala, é adoração a Deus, assim como o trabalho e tudo mais. Enfim, quando se faz orações. E o que é, na verdade, uma música? Abdu'l-Bahá fala que é uma vibração do ar. Né? São ondas que se propagam através do ar, chegam até o ouvido humano, ou seja, até agora nós estamos falando só de efeitos materiais, né? Só que o efeito final disso é maravilhar a alma humana. E Jorge, a nossa última pergunta referente ao livro. Qual o significado do batismo? Abdu'l-Bahá, nessa obra, ele recorda que o batismo surgiu com João Batista, quando no Rio Jordão ele preparava as pessoas para chegarem até Jesus numa condição que as almas deles pudessem ser receptivas à mensagem de Jesus, que eles pudessem aceitar a mensagem de Jesus. E, para isso, ele fazia uma prática que era colocar a água do rio em cima da cabeça da pessoa e dizer que ela estava, através daquele ato, ela estava sendo perdoada do seu passado e que, a partir daquele momento, ela deveria se preparar, abandonar aquela vida de erro, né, e se preparar para o reino dos céus, que seria a mesma coisa que atingir a presença do manifestante, no caso, Jesus. Só que no Evangelho, e aqui Abdu'l-Bahá nos lembra disso, quando chegou na época de Jesus, ele parou de batizar. Jesus não batizava mais. Ele argumentava que o verdadeiro batismo é não apenas pela água, mas é também pelo fogo. E aí Abdu'l-Bahá fala, então não tem mais sentido você fazer o ritual do batismo, porque imagina você pegar, seja criança ou seja adulto, você pegar um maçarico, acender e jogar na pessoa dizendo que você está sendo batizada ao invés de utilizar a água para isso. Obviamente, isso seria um absurdo. Mas o que é importante por trás disso é o simbolismo do batismo, né, que significa o arrependimento, e arrependimento aqui significa uma mudança de atitude,
para poder perceber uma realidade maior, uma nova revelação, no caso de João Batista para com Jesus, porque Jesus era o Messias, o prometido manifestante de Deus. Jorge, muito obrigada pelas respostas. Estas, meus amigos, são algumas perguntas, né, algumas das perguntas que nós temos no livro. O Jorge agora vai responder algumas perguntas feitas pelo chat. Jorge, muito obrigada por enquanto por essas respostas tão bem feitas, né, nos instigando também a curiosidade para ler o livro, né, agora, porque tenho certeza que o livro também vai nos enriquecer muito mais. Agora, as perguntas do chat, acho é com a Vanessa. Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu deixei de compartilhar, gente? Tá travado, congelado a sua tela, pelo menos para mim. Agora sim. Obrigado. Ok. Então, temos algumas perguntas aqui no chat. A primeira, eu acredito que é alguém da editora que vai ter que responder, né? Camille, se o livro pode ser enviado para Dubai. Você pode abrir o seu microfone, Camille? Está fechado o microfone. Sim, pode ser, desde que seja feito arranjos de questão de custo de correios ou maneira de for. Sim, pode ser. Pode ir para qualquer lugar. Ok. Por enquanto, a gente tem edição impressa, né? Então pode ser enviado pelo correio. Ok, apesar de que um amigo se ofereceu para levar para Dubai. Ok, deixa eu ver aqui. A outra pergunta. Só um momentinho, está travado aqui. Ok, a outra pergunta é... Acho que eu vou fazer de baixo para cima. Considerando que ao falecermos, revemos nossa vida como se fosse um filme, para podermos rever nossos erros e acertos, então a mente nos acompanha após a morte física? Grande Vafa. O Vafa e outros tantos amigos, que alguns estão aqui, faz parte de um grupo do qual eu também faço parte, que nós estamos justamente estudando essa obra. E agradeço a pergunta, Vafa. A resposta é sim, né? A mente humana, ele não apenas começa a se desenvolver, atinge um determinado grau de perfeição nesse mundo, mas a consciência, a percepção é algo que vai acompanhar a identidade humana, é uma coisa que Abdu'l-Bahá diz, que permanece, ela persiste, né? E não apenas isso. Na verdade, ela se amplia muito. Tanto Bahá'u'lláh como Abdu'l-Bahá dizem que a partir do momento que a alma abandona esse corpo, não que ela estivesse dentro dele, mas ela corta a sua relação, assim como um pássaro que corta a relação com a gaiola quando ela se quebra, mas ele está inteiro, ele sai livre, voando, né? Não apenas a percepção se mantém, como ela se amplia demasiadamente. Isso é uma das coisas que são extremamente consoladora, porque ele fala que nós vamos poder lá ter um monte de percepção que nós não temos aqui devido às limitações características desse mundo. Que nós vamos poder descobrir realidades que nós aqui não podemos nem sonhar. Imagina, da mesma forma que um embrião, o que seria um carro para um embrião, né? Aquele que não nasceu com gêmeo, até mesmo outro ser humano, que estranho, né? Ele jamais pode imaginar a realidade desse mundo. Mas naquele mundo, essa percepção não apenas se mantém, como se amplia muito. Então, esses questionamentos, eu acho que aqueles de nós que estamos aqui, que gostam, olha, dá para entender um pouco mais como é que se originou o universo, pelo menos em essência, se nós não estamos falando em tempo, não teve um início, sempre existiu, que outras percepções nós podemos ter, né? Então, enfim, realmente é uma realidade que não apenas se mantém, mas, como eu disse, extremamente alentador, que vai se ampliar muito.
Ok, obrigado. Uma outra pergunta é, somente a Laura fazia as perguntas ou o próprio Abdu'l-Bahá sugeria algum tópico? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que a Laura sempre fazia as perguntas, mas a Abdu'l-Bahá, nas respostas, acho que respondia as perguntas delas e colocava outros tópicos, como quem diz, isso daqui também é importante para você saber. Mas as perguntas realmente era a Laura que fazia. Ok. E a outra pergunta é, o novo livro, além de textos inéditos, altera textos da última edição? Olha, realmente não tenho notícia sobre textos inéditos, tá? O que para mim existe é uma revisão muito criteriosa, foi muito bem feita, os textos que eu pude verificar, mas sem ampliação. Para mim são exatamente os mesmos textos. O que acontece, que eu notei também, é que existem algumas mudanças nos títulos e que isso pode ter levado algumas pessoas a pensar que havia ocorrido uma ampliação nos textos. Na verdade, são os mesmos textos, mas corrigidos, inclusive com títulos corrigidos. Ok. Bom, existem muitos agradecimentos aqui no chat. E parabéns, Jorge, foi muito direta a sua fala, muito grata ao Jorge pela apresentação. Um abraço, ótima apresentação, parabéns. E eu acredito que... tem mais uma aqui. Pergunta, Vanessa. Oi? Olha no chat, tem mais uma pergunta. Estou vendo agora aqui no finalzinho, né? Peraí, é porque tá travando, gente. Peraí, só um minuto. Não, eu consegui ver agora, eu não estou mais vendo. Alguém poderia, então... O não-Bahá'í, depois da morte, vai conhecer a revelação de Bahá'u'lláh? Essa dona Carolina também... Não fui eu que fiz, não, só estou lendo aqui, Jorge. Tá bom. Porque eu ia comentar, a Carolina também faz parte desse grupo de estudo, ela podia responder, mas vamos comentar aqui que, na verdade, sim, as misericórdias de Deus, né, elas são infinitas, e a gente não tem... Abdu'l-Bahá, nesses textos aqui dessa obra, ele comenta isso. Ele fala que, embora nosso progresso comece no outro mundo, a partir do ponto que nós deixamos o corpo aqui, ou seja, o ego, ele só morre, ele nos acompanha a vida toda. Nossa obrigação é tentar controlá-lo, nunca matar o ego nessa vida. Não se mata o ego, ele nos acompanha. Mas Abdu'l-Bahá fala que, apesar disso, né, nós ainda assim, claro que a nossa oportunidade é agora de atingirmos o melhor ponto de início para um progresso eterno no próximo mundo. Na verdade, são infinitos mundos de Deus, né? E como essas graças são infinitas, existem duas epístolas de Bahá'u'lláh em que ele fala que os pais daqueles que reconheceram a verdade dessa revelação, com uma condição de nunca haverem perseguido essa fé, essa causa, né, eles vão ter oportunidade nos mundos espirituais de conhecer essa revelação, de dar o seu testemunho do reconhecimento dessa revelação. Então, essa é uma das dádivas que é uma garantia de Bahá'u'lláh para todos nós. Então, isso é, de novo, mais um alento, né, para nós que temos pais, avós, tataravós, bisavós, acho que até gerações aí eternas vão ter essa oportunidade. Ok. Passo então para a Silvia aí. Tem mais uma pergunta aqui, Vanessa. O meu chat está travado, gente. Essa realidade ampliada da mente após a morte será recompensa de todas as pessoas, sejam elas Bahá'ís ou não? Sim. Na verdade, todos os seres humanos têm uma alma que vai persistir no pós-morte. Mesmo um assassino feroz, né, alguém que viveu a sua vida dedicada apenas ao ego, aos prazeres mundanos, ou às coisas mais bárbaras que se pode cometer nessa vida, a sua alma vai persistir, ela vai continuar.
E, obviamente, com a alma, a mente dela. Ela vai ter um progresso. Só que a diferença daqueles que atingiram o espírito de fé, né? Aqueles que atingiram o anseio, o reconhecimento dessas realidades celestiais, é muito diferente dessas almas. Abdu'l-Bahá chega a explicar que progresso no outro mundo, se alguém, aliás, não é só no outro mundo, nesse aqui também, se alguém para de progredir, especialmente no outro mundo, ele fala, é a mesma coisa que começar a regredir, né? E quanto maior o desenvolvimento espiritual, maior é o progresso. Então, é claro, todo mundo vai progredir, essa mente continua existindo, só que lembra, a mente era utilizada aqui nesse mundo para controlar o mundo da natureza, controlar ao seu redor, e também para trazer realidades de um mundo espiritual para esse mundo material, as descobertas científicas e tal, né? Então, qualquer pessoa vai continuar a ter progresso, sua alma vai continuar progredindo, sua mente vai continuar progredindo, mas, comparativamente, progridem mais aquelas que buscam, que têm anseio por essas realidades espirituais, realidades eternas, e esses ensinamentos que são trazidos pelos manifestantes de Deus. Tem mais uma pergunta aqui. E os que não reconheceram, por que nunca ouviram falar daquele manifestante? Eles não têm culpa nenhuma. Abdu'l-Bahá explica que não seria coerente com a justiça de Deus cobrar alguma coisa de alguém, sendo que ele não deu os meios para aquela pessoa executar essa cobrança, vamos dizer assim, ou essa coisa, né? Se Abdu'l-Bahá chega ao ponto de dizer que mesmo aquelas tribos que são antropofágicas, como é que se diz? Ser humano que se alimenta de outro ser humano, né? Ele fala que se eles não receberam uma lei nesse sentido contrário, não podem ser culpados. Isso não é condizente com a justiça divina. Então, se alguém não conheceu, não teve oportunidade de conhecer o manifestante de Deus, né, não se pode culpá-la para dizer você não reconheceu, você é penalizado por isso de alguma forma. Vanessa? Oi. Ok, então finalizamos aqui as perguntas. Eu passo a palavra, então, para a Amité. Boa noite, amigos. Querido Jorge, antes de mais nada, gostaria de agradecer e também deixar uns 5 minutinhos livre ainda, se você quiser finalizar com alguma colocação muito importante. Muito obrigado. Para mim foi o suficiente. Eu espero que agora realmente os amigos entendam a importância dessa obra, né? Cujo objetivo nosso era apenas mostrar a universalidade dos temas, a diversidade dos temas, como é abrangente e como realmente pode responder a muitos dos nossos anseios, né? de uma vida, né? Aliás, anseios de toda a humanidade. Então, agradeço mais uma vez, muita oportunidade, a organização que vocês tiveram, o trabalho que vocês tiveram. Espero que agora o resultado apareça também na disseminação dessa obra, né, na formação de eventuais grupos de estudo, que cada família tenha alguns desses exemplares, que cada um procure ter isso ao lado da sua cama e que realmente façam uso dessa obra preciosa. Muito obrigado. Obrigada, querido Jorge, de novo, querida Silvia, Vanessa, Camran, Bruno, pela linda música. Em nome da editora, a gente agradece todo mundo que está participando e reforçar que a promoção, para quem adquirir esse livro magnífico, vai ganhar seleção dos escritos de Abdu'l-Bahá na compra. Essa promoção vai ser válida até as 11h59 de amanhã. Então, tem um tempinho para a gente conseguir encomendar. E tem várias situações para quem gostaria de encomendar. Uma delas é pelo próprio WhatsApp,
quem gostaria de anotar, o número é 019 3806-9220, pelo e-mail, que é vendas@editorabarraibrasil.com.br, e pelo site da livrariabarrai.com.br. Então, reforçando, pelo telefone da editora, pelo e-mail da editora e pelo próprio site da livrariabarrai.com.br. Essas informações que eu falei, obviamente, estão no site, e a gente reforça, então, que estimulem os amigos a adquirirem essa obra. A minha chegou essa semana, então eu comecei a ler. Eu confesso também que eu não consegui ainda, eu tenho as duas antigas também, e não consegui fazer a correlação ainda, mas obviamente deve ter tido algum aprofundamento das mentes brilhantes e servos honrosos que fizeram essa tradução, e com certeza só vai iluminar a nossa vida e a nossa maneira de expor tantos questionamentos que os nossos amigos, familiares, as pessoas com quem a gente trabalha, de uma maneira assim racional, mas também com o poder divino, né, com a guia divina, as palavras de Abdu'l-Bahá, elas soprarem no nosso ouvidinho para a gente conseguir ensinar melhor, né? Além das atitudes, obviamente. Então, um beijo enorme para todos vocês, boa noite. Obrigada, Vanessa. Posso pedir para você repetir o número do WhatsApp, que eu acho que se você falar devagarzinho, avisando os amigos que eles têm tempo para pegar uma caneta, um lápis, um pedaço de papel, porque eu acho que é a maneira mais fácil hoje que o brasileiro descobriu para se comunicar. Está no chat também, tá? Está no chat. Legal. Vou repetir. 19 é o código da área, 3806-9220. 3806-9220. Lembrando que eu consegui fazer o meu pagamento via Pix. A editora também tem essa facilidade. Eu sei que muitos já estão com isso adiantado, né, no seu banco, fazendo a chave com o CPF. Facilita muito. Só que, claro, tem que estar tudo certinho, o teu endereço, tudo bem, bem bonitinho, bem feitinho. A editora está de parabéns pelo trabalho, pelo esforço das meninas. O escritório é super organizado. Enfim, eu acho que vai um livro lá para Dubai também. Amigos, eu coloquei também no Central de Eventos Barrais já esse link para quem quiser anotar. Coloquei em alguns grupos para os amigos terem a maior facilidade de comprar esses exemplares. Eu acho que a Maria Trude quer falar, gente. Ela está como AEL Lauro de Freitas. Estou vendo a carinha dela aqui. Gente, pela hora, acho que é bom a gente terminar por aqui. Podemos finalizar aqui. E outras perguntas, obrigada, né, Jorge? Você pode responder, né? Você pode responder. Claro, se alguém quiser entrar em contato, vocês podem colocar, não sei onde, podem colocar o meu WhatsApp à disposição, né? Vocês têm. E se alguém tiver alguma coisa, se eu puder ajudar, vai ser um prazer enorme. Qual é seu e-mail, Jorge? Guerreiro, como meu sobrenome está aparecendo aqui embaixo, J de Jorge, H de Henrique, M de Mantovani. Eu sou do tempo dos nomes que a gente ficava cansado de falar o nome, só tia e mãe que falam esses nomes inteiros. Ok. Muito bom, queridos amigos. Então, lembrando a promoção até amanhã, às 11h59. Desculpa, eu falei... Por favor, repete seu e-mail. guerreirojhm@gmail.com. Ok. Obrigada, queridos. Uma boa noite. Obrigada, Silvia. Gratidão, Jorge, Amitês, todos que puderam participar e estar presentes. Alá, rapaz. Fiquem bem, fiquem seguros. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Abraço. Rafa, satisfação estar aqui. Abraço, Rafa. Prazer, João Davi.
Boa noite para Boa todos. noite. Chegamos hoje a 124 participantes. Legal. Muito bom. Um abraço para todos. Um abraço. Abraço.